entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se o Ítalo permitir, eu quero que a gente faça uma jaculatória para cada baluarte da nossa comunidade. Sagrada Família, rogai por nós. Luiz Hélia Martã, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São João Batista, Rogai por São Padre Pio. rogai por nós. Esqueci de alguém? Beato Beato João Paulo II, rogai por nós. Agora estamos com a equipe completa. Amém. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, vocês sabem que nós estamos iniciando o seminário da fé. Ano da Fé. Nosso querido Bento XVI, já desde o ano passado, proclamou o Ano da Fé, que vai até novembro. Então, praticamente o ano de 2013 todinho é Ano da Fé. E o Ano da Fé, eu tenho para mim, o Papa, que é conduzido pelo Espírito Santo, não faz algo sem valor e não faz algo onde Deus não queira mexer com a sua igreja. Então esse ano da fé não é só simplesmente um ano da fé. Ele é um ano da fé. É uma oportunidade que Deus está nos dando para que a fé seja trabalhada no nosso coração. A fé seja trabalhada na nossa comunidade. A fé seja trabalhada na nossa família. E a fé seja trabalhada na nossa igreja. Então veja assim que através do Papa Bento XVI, agora emérito, e pela fé nós temos que acreditar que a igreja não está sem cabeça, ela não fica acéfala, mesmo com a sede vacante, porque Cristo é a cabeça e a nossa igreja não está sem governo. Cristo continua governando a nossa igreja. Apenas a cabeça visível da igreja é que nesse momento não está. Mas daqui a alguns dias teremos a cabeça visível do Cristo que governa. Mesmo com a cabeça visível, quem continuará governando a igreja é o Cristo. A fé tem que nos levar a acreditar desta maneira, porque senão a gente vai atrás das baboseiras, como disse o Mauro, da mídia pelo mundo afora, né? Mas a nossa fé, ela não pode ser construída a partir de comentários de mídia. Mídia entende, e olha lá, até duvido eu se entende de mídia. Mas de igreja não entende nada. Isso está provado, e ficou provado agora, né? De igreja eles não entendem nada. Nada. Então, pela fé que nós temos que viver esses momentos. Então, eu penso que o ano da fé, através do Papa, ele é uma grande provocação de Deus. Deus está me provocando. Deus está provocando cada um de nós. Deus está provocando as nossas famílias. Porque quando a gente fala de fé, as pessoas falam, eu acredito em Deus. Quem não tem fé? Todo mundo tem fé. Alguns até falam que tem uma fé pequena, outros têm uma fé grande, outros, enfim. Jesus no Evangelho vai falar, bom, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você move montanha. Mas é uma grande provocação de Deus. Mas uma provocação porque Deus está querendo conduzir a sua igreja para um grande momento. É uma oportunidade. E quando a gente fala em oportunidade em Deus, nós estamos querendo dizer aquilo que no termo grego, e nós da Renovação Carismática já conhecemos bem esse termo, que se chama Kairos. Através do ano da fé, eu vejo claramente Deus nos dando este tempo de Kairos,
E Kairos é exatamente o quê? Uma oportunidade de Deus num tempo de graça especial. Por que será que Deus pediu esse ano da fé? Lá atrás, na abertura no aniversário dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, foi em outubro, que vai até novembro, Deus já sabia o que aconteceria com a igreja agora, em fevereiro. Deus já sabia que o Papa renunciaria, porque eles já estavam conversando há um ano. E o Papa já estava decidido, Deus já sabia, então Deus vai preparando. É um tempo de graça. E nós temos que aproveitar, porque tempo de graça é exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 6, se não me falha a memória, ele vai dizer assim que a graça passa, e quando a graça passa, se você não aproveitou ela, Santo Agostinho vai dizer também, eu tenho medo da graça que passa. Deus está derramando uma graça especial sobre o seu povo neste ano. E se nós não soubermos aproveitar esse tempo de graça, essa graça passa. Essa graça passa. E aquilo que era para ser transformado na nossa vida, através dessa graça que Deus está derramando, não será transformado, porque a graça que é socorro de Deus para nós estamos clamando todos os dias o socorro de Deus. Quem é que não pede ajuda de Deus todo dia aqui? Para diversas situações. Nós estamos pedindo todos os dias, socorro, Senhor, me socorre. Às vezes vivemos situações em nossa vida, Senhor, socorre, porque eu estou naufragando, eu estou afundando. Deus está dando resposta para as nossas orações. Ele está mandando o socorro do céu, com este tempo de graça agora, que é justamente este Kairos do ano da fé. Que foi convocado por Bento XVI, o Heraldo já pregou aqui semana passada, falou da Porta Fidei, o documento que o Papa escreveu, abrindo o ano da fé. Ele usa a passagem de Atos 14, 27, diz a porta da fé, que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja, está sempre aberta para nós. Em primeiro lugar, aquilo que permite a nossa entrada na igreja é o batismo. O batismo, ele vai dizer que é o primeiro caminho de entrada na igreja pela fé, é o batismo. Mas a porta da fé nos introduz na vida de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Esta é a grande graça. Precisamos ter comunhão com Deus. Não basta dizer, eu acredito em Deus. Você dizer, eu acredito em Deus, você apenas não está negando a sua existência. Tem muita gente que não acredita em Deus no mundo. Mas a maioria das pessoas acredita. Ao menos num Deus. Tem pessoas que até acreditam demais em vários deuses. Né? A nossa fé é uma fé do Deus único. O Deus único. Uno e único. Mas dizer acredito em Deus, nós estamos apenas, num primeiro plano, dizendo, ou afirmando, a existência dele. A grande maioria da humanidade afirma a existência de Deus ou de um Deus. Ou como disse, de vários deuses. Então, a maioria da humanidade acredita. Mas a maioria da humanidade tem aquilo que o Papa Bento XVI abre a carta da fé, que a fé introduz na vida de comunhão com Deus. A maioria da humanidade hoje tem comunhão com Deus? Eu digo com certeza que não, porque senão a humanidade não estava do jeito que está. Uma humanidade violenta, corrupta e promíscua. Só é violento, promíscuo e corrupto quem não tem comunhão com Deus. Pode até ter a fé nesse primeiro estágio mais primordial de não negar a existência de Deus. Mas não é uma fé capaz de levar a uma adesão, é isso que nós vamos ver no catecismo, a uma adesão pessoal a Deus e ao seu projeto. E aí é uma grande diferença. Então, uma graça especial que Deus derrama hoje sobre a igreja e sobre o mundo é exatamente isso, o ano da fé. Uma oportunidade, Kairos, tempo de graça de Deus, que precisa ser abraçado, precisa ser
agarrado, precisa ser aproveitado, porque senão essa graça vai passar. E nós continuaremos no ano que vem clamando o socorro de Deus. Só que o socorro de Deus passou. Deus está mandando agora, hoje, nesse instante, o socorro dele para nós, através da porta da fé. O Catecismo da Igreja Católica, que é a proposta da nossa comunidade, fazer este seminário da fé, abordando os artigos do Catecismo da Igreja Católica, que falam do creio. Inclusive o Papa diz que esse ano é um ano de aprofundamento, de aprofundar os artigos do credo, que é o resumo, só que é um resumo abrangente de toda a fé católica. É o creio. Eu não sei se hoje temos cópias do creio niceno-constantinopolitano, mas nós podemos depois, tem? Ótimo. Então depois nós vamos rezar aquele creio mais completo, que não significa que o outro, o símbolo dos apóstolos, ele é incompleto, né? Ele é completo. O outro, ele é mais explicativo, ele abrange mais nas suas explicações. Então a proposta é exatamente essa. Durante 10 semanas, lógico, nós vamos ter que, alguns pregadores aqui têm vários artigos, parágrafos do catecismo para abordar. Não vão conseguir abordar todos, como eu também não vou conseguir abordar todos hoje. Mas nós vamos pincelar pontos importantes para que a gente possa ir tomando posse dessa graça desse ano, desse Kairos. E aprofundar no catecismo. O catecismo é para todos nós. Esse é um livro que todas as famílias deveriam ter. Inclusive, o gesto concreto da nossa comunidade em São Paulo, Santos, São José do Rio Preto, Palmas e Brasília, é chegar ao final do ano da fé, sem nenhuma das famílias que frequentam nossas comunidades, sem elas terem o catecismo. Então nós estamos incentivando, compre o catecismo. Eu não posso comprar, então outras pessoas vão ajudar você. Se nós não tivermos ajuda de ninguém, a comunidade vai dar o catecismo para você. A gente não está fechando a meta em quase mês nenhum, mas eu já assumi esse compromisso. Nós vamos dar o catecismo para quem não pode comprar. Mas a meta é exatamente essa. Chegar ao final do ano que ninguém aqui fique sem ter o catecismo da Igreja Católica e estudá-lo. Nessas 10 semanas nós vamos estudar alguns artigos. O catecismo tem várias partes. Nós vamos estudar a segunda parte que fala do credo. A última parte do catecismo fala da vida de oração. O catecismo ele é rico, porque aqui ele traz compendiada a nossa fé católica. A fé que recebemos do batismo está aqui. A fé que o batismo é porta e fomos introduzidos, ela está aqui no catecismo. Então hoje nós vamos percorrer um pouquinho entre os parágrafos 142 até o 184. 142 a 184. Mas eu começo lá atrás, ou melhor, lá na frente, no parágrafo 1814, porque hoje o tema, vocês já perceberam, que é o grande tema também do seminário e do ano, é a fé. Depois nós vamos ver como é que essa fé se desenvolve em cada artigo do credo. O que significa dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso no símbolo mais simples. No outro vai dizer, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Deus gerado e não criado. Enfim, o que significa isso? Crer na igreja santa, católica, apostólica e romana. Então, que fé é esta que nós professamos? Se nós não compreendermos, não entendermos a fé que nós professamos, como nós vamos viver o que nós não entendemos? Não precisa estudar. É necessário estudar. Né? Não só a fé transmitida pelos pais, que às vezes acabam, ou pelos avós, que acabam
permanecendo uma fé infantil na nossa vida, só que nós crescemos e a gente se torna adulto, e a gente se torna adulto com uma fé infantil, e uma fé infantil não sustenta a vida de adulto. A fé precisa amadurecer. Para amadurecer a gente precisa conhecer, precisa professar, precisa viver essa fé. A fé é dom. É dom dado por Deus, dom dado pelo Espírito Santo. Mas a fé também, a fé ela é multiforme, porque além de dom, a fé ela é virtude. A gente vai lembrar um pouquinho do nosso catecismo, lá atrás estudamos o catecismo. As virtudes teologais são as virtudes ligadas diretamente a Deus. Quais são as virtudes teologais? Já dou uma dica, são 3. Virtudes teologais. Quem não sabe isso não entra no céu. São Pedro vai barrar com certeza. Oi, eu ouvi aí? Fé, esperança e caridade, que é o amor. Ágape. Fé, esperança e caridade. São as virtudes. As principais virtudes, existem outras. Existem as virtudes cardeais. E destas outras também decorrem muitas outras virtudes. Mas as virtudes principais são essas. Delas, todas as outras virtudes estão dependentes e estão ligadas. Fé, esperança e caridade. Então, a fé também, além de ser dom de Deus, ela é virtude. E no 1814 do Catecismo, fala sobre a fé virtude. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus. Bom, até aqui ficamos iguais à maioria das pessoas no mundo. E em tudo o que ele nos disse e revelou. Bom, aí já começa a coisa a se aprofundar. Porque tem gente que acredita em Deus, mas esse negócio de Bíblia, ou o que a igreja diz, eu não... Eu vi uma crítica no Facebook esses dias atrás, alguém falando da fé em Deus, da palavra. Aí a pessoa dizia... Eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja. Você acredita em Deus, mas não acredita na igreja que ele fundou. Então tem alguma coisa estranha aí, né? Então a fé nos leva a crer em Deus. E em tudo que ele disse e revelou. E que a Santa Igreja nos propõe para crer. Porque ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Bom, agora já enrolou de vez, né? Porque pela fé já está dizendo que a fé, quem recebe a fé, recebe com a fé o impulso para seguir um caminho. Esse caminho é assim, acreditar em Deus, acreditar no que ele disse, acreditar no que ele revelou, acreditar que a igreja é depositária daquilo que ele revelou e que nos lança livremente a uma entrega total a Deus. Isso é fé. Por isso, o fiel é aquele que tem fé. Né? Procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá da fé. A fé viva age pela caridade. Aqui é um pouquinho da definição que o catecismo traz sobre a virtude da fé. Então a gente percebe já nesse início que falar de fé é falar de algo que nos compromete até o último fio de cabelo das nossas cabeças. É algo que compromete. Nos compromete com a vida de Deus. Então fé não é só simplesmente dizer eu acredito em Deus, eu acredito que Ele existe. Não basta. O catecismo fala em revelação. O Deus invisível, que através da sua revelação, levado por seu grande amor, fala aos homens, como a amigos. A resposta adequada a este convite da revelação de Deus é a fé. É a fé. Pela fé, o homem, aí é o 143, submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador.
Obediência da fé. Esta resposta do homem ao Deus que revela. A revelação de Deus nos vem, sobretudo, pela sua palavra. É na palavra que está o núcleo da revelação de Deus. Este capítulo que fala é uma introdução. Hoje nós não vamos entrar nos artigos do credo. Nós vamos entrar nos artigos do credo a partir da semana que vem. Mas para eu entrar nos artigos do credo, para eu dizer eu creio em Deus, eu creio em seu Filho, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição, eu creio na igreja, eu creio na Virgem Maria, eu creio na remissão dos pecados, eu creio no juízo. Eu tenho que saber o que é fé, porque é a fé que me leva a crer. Eu vou dizer, eu creio em tudo isso. Então, mas esse creio precisa estar muito consciente em nós. Muito consciente. E a igreja vai nos apresentar o eu creio e o nós cremos. No 144 ele fala da obediência da fé. O obedecer, que é o que vem do latim obi audire, que é ouvir com atenção, significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Obediência vem de escutar. Em primeiro lugar, obediência vem de escutar. Ouvir e aderir. Ouvir e submeter-se livremente à palavra ouvida. Visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Quem garante que isso é verdade? Deus, porque Ele é a própria verdade. Abraão é o grande modelo de fé que a Escritura nos propõe. A Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Então, dois grandes modelos de fé na Sagrada Escritura, Abraão e Maria. Abraão é o pai de todos os crentes, de todos aqueles que acreditam, de todos aqueles que têm fé. Porque foi pela fé, diz o 145, que Abraão respondeu ao chamado, obedeceu, porque Deus chamou Abraão. Abraão ouviu. Então fé não é só ouvir, tem alguma coisa de ouvir. Mas aí você então tem que aderir à palavra ouvida. Aí então a obediência se completa. Eu ouvi e aderi. Se eu ouvir e não aderir, isso já não é obediência. Abraão realiza assim a definição da fé, dada pela Epístola aos Hebreus, é o 146. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Hebreus, o Heraldo trabalhou também semana passada aqui. A fé é a posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, nem sempre nós teremos comprovações, ou seja, provas daquilo que nós acreditamos. Nós vamos ter que acreditar em Deus Pai, sem nunca na vida ver Deus Pai. Acreditar no Espírito Santo sem nunca na vida ver o Espírito Santo. Outras coisas nós vamos ver sinais, sim. Mas nem tudo será provado e comprovado por sinais. Quando ele fala da Virgem Maria, ela realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Ela acolhe todo o anúncio que foi trazido para ela. No 149 diz assim, durante toda a sua vida, até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Cantamos hoje, né? Eu creio nas promessas de Deus. Por isso, a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. E se nós compararmos a Abraão, o sacrifício do filho de Abraão, Isaque, e o sacrifício do filho de Maria. No momento do sacrifício, Deus diz não a Abraão, aí ele apresenta uma outra vítima. Abraão acreditou a ponto de poder sacrificar o seu filho, mas não lhe foi pedido ir até o fim,
no sacrifício do seu filho. Aí Maria, no Novo Testamento, então, vem, podemos dizer assim, completar esta fé, ou dar um sentido mais pleno, porque no último momento, Deus não colocou outra vítima no lugar do filho de Maria. E o filho de Maria, ao contrário de Isaac, foi sacrificado. Mas isso não abalou a fé de Maria. Ela acreditou até o fim. A sua fé não vacilou. Por isso ela se torna o grande modelo de fé para todos nós cristãos. Crer somente em Deus. A fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. O assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. O catecismo vem destrinchando um pouco daquilo que a gente falou no início. Então, em primeiro lugar, a fé, ela é uma adesão pessoal. A fé é pessoal. É um dom, é uma virtude que nos foi colocada, por isso são chamadas também de virtudes infusas, porque foram infundidas em nós pelo batismo. Porque a fé é porta fidei, a porta da fé. A fé é uma porta que nos introduz na comunhão com Deus e nos introduz na igreja. A porta que nos introduz na igreja, como eu disse, é o batismo. É no batismo que nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, é portador de todos os dons, porque ele é o dom maior. Dentre eles, o dom da fé, que também é virtude. Então, os dons infusos, as virtudes infusas foram infundidas em nós no batismo. E essas virtudes e esses dons, sobretudo da fé, nos leva a uma adesão pessoal a Deus e ao seu projeto revelado. A adesão é pessoal, mas ao projeto de Deus, não ao meu projeto pessoal, ao projeto de Deus. Aquilo que na revelação nós acreditamos ser a verdade de Deus. E onde culmina a revelação de Deus? Culmina no seu Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Então a fé também nos leva a crer não somente em Deus, mas também naquele que Ele enviou. Então a pessoa de Jesus Cristo, ela é central para a vivência da nossa fé. Se cremos em Deus e se cremos também em Jesus Cristo, não podemos deixar de crer no Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é aquele que revela aos homens quem é Jesus. Se nós conhecemos Jesus, não é por causa dos pregadores e catequistas que nos falaram de Jesus, ou os pais, é porque o Espírito Santo nos revelou quem é Jesus, porque foi Ele que revelou na palavra quem é Jesus. Então o Espírito é aquele que revela, então nós cremos também nesse Espírito. E cremos no Espírito porque Ele também é Deus. A nossa fé é uma fé monoteísta, acreditamos num só Deus, só que esse nosso Deus, Ele é uno e trino. Né? Essa é a nossa fé católica. Nessa unicidade de Deus. Nosso Deus uno e trino. O catecismo vai abordar aqui algumas características da fé. A fé é uma graça, a fé é um ato humano, a fé e a inteligência, a fé e a liberdade, a necessidade da fé, e a fé é também o começo da vida eterna. Então são características da fé. Mas sempre, mesmo falando em características da fé, nós estamos falando sempre da mesma e única fé recebida no batismo. Recebida no batismo. A fé é uma graça. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida, está aqui, infundida, dom infuso, virtude infusa por Ele. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus.
e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos a suavidade de consentir e crer na verdade. Então vejam, a característica da fé como graça está mostrando que é um movimento interior do Espírito, como graça que move, porque foi infundido. Se foi infundido, é para dentro. Então é um movimento interior que nos move. Eu achei bonita essa frase: dá a todos a suavidade de consentir e crer na verdade. Eu louvo a Deus pela fé que Ele me deu. Eu não tenho dificuldade nenhuma de acreditar nas verdades reveladas de Deus. Aceito isso muito tranquilamente quando tem meio mundo discutindo questões de fé. Porque não tem a suavidade, não tem a tranquilidade. Nós temos que passar essa tranquilidade. Nós que somos batizados e conscientes do nosso batismo, precisamos transmitir essa suavidade, essa tranquilidade de aceitar e crer na verdade. A verdade para nós não tem que ser tumultuada. Porque se a verdade de Deus começa a nos incomodar, começa a nos tumultuar, é porque ela está brigando com um espaço que foi tomado pela mentira na nossa vida. Então nós precisamos fazer um caminho de expulsão, de exorcismo. Porque o pai da mentira é o demônio, então tem que expulsar a mentira que luta com a verdade. Que luta com a verdade. E deixar o Espírito fazer esse trabalho interior, de dar suavidade. A fé é um combate também, vamos ver, mas ela é uma tranquilidade, ela é uma suavidade, que nos leva a crer nas verdades de Deus, e na verdade que é o próprio Deus. E nos leva a crer que Ele é a verdade. A fé também é um ato humano. O 154 e o 155 do Catecismo. Não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às suas verdades por Ele reveladas. Não é violência contra a liberdade, porque é na liberdade que a gente acredita. As pessoas no mundo não entendem, acham que nós somos escravos de uma verdade que nos condiciona, que nos aprisiona, que nos, qual é a palavra que é usada? Que nos aliena. Somos um bando de alienados. Porque temos fé. Só que na concepção deles, eles acham que a fé escraviza. Não, pelo contrário, nós vamos no caminho da liberdade. A fé nos liberta. A fé nos liberta, tanto é que nos dá a liberdade de acreditar na revelação de Deus. Pelo contrário, quem não acredita é que está preso, porque ele tem que manter inúmeros argumentos para se manter na sua posição de não fé. E nós não precisamos de argumento para manter a fé, basta ter fé. Quem é o escravo nessa história? Aquele que tem que ter inúmeros argumentos e não consegue provar para manter a sua não fé, ou nós que livremente, movidos pelo Espírito, somos levados a crer em Deus, porque acolhemos o que nós recebemos no batismo. Nós somos livres, livremente acreditamos em Deus. Não há constrangimento nenhum. E essa liberdade é suave e nos dá alegria. Agora, quem não acredita, não. Esse tem que ficar contestando. Esse tem que ficar inventando argumentos. Esse tem que ficar, enfim, mirabolando uma série de coisas para poder encontrar um ponto de apoio para a sua não fé. Quem é o escravo na história? Na questão da fé ser um ato humano também, crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas, as suas intenções, nas suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, ali a gente faz promessa, a gente conversa, a gente diz, olha, a gente acredita nas pessoas. Lógico, a gente passa por decepções. É diferente de acreditar em Deus, mas é um ato humano. É um ato humano.
né? Eu disse para a Alessandra que vou terminar no horário que ela determinar, então ela está acreditando que eu vou terminar, né, a aula de hoje no horário, então eu estou tentando ser fiel a isso. Mas ela acreditou, é um ato humano. Se ela vai se decepcionar depois, aí é outra história, né, Alessandra? Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. A fé não é algo que nos aliena, que tira a nossa liberdade, que tira a nossa consciência. Então, olha, isso aqui é um dado importante. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. A graça foi infundida em nós. Então eu coloco junto dessa graça a minha inteligência e a minha vontade. Com a graça divina, a fé vai operando na nossa vida. Fé e inteligência. Veja, ele já falou de inteligência aqui no ato humano. A fé e a inteligência. Por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se e nem enganar-nos. Então o motivo, diz aqui, de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis, ou inteligíveis à luz da nossa razão natural. Então o motivo de crer não é exatamente porque nós entendemos tudo o que cremos. Alguém consegue explicar o mistério da Santíssima Trindade? Nem Agostinho, que foi um dos maiores doutores da igreja, conseguiu. Aprofundou maravilhosamente na teologia da Trindade, mas e outros especialistas da Trindade. Mas ninguém jamais vai conseguir. Agora, se a gente não consegue pela inteligência decifrar o mistério de Deus, significa que eu não vou acreditar nele? Né? Então, o motivo de crer não é exatamente este. Mas Deus muitas vezes nos dá provas exteriores da sua revelação. A própria igreja é uma prova disto. E outras manifestações de Deus, através dos milagres de Cristo e dos seus santos, também são provas exteriores. Quem é que vai dizer que os vários milagres eucarísticos, sobretudo o mais famoso, que é o milagre de Lanciano, ou Lanciano, o Chico já esteve lá, né, Chico? Não? Esteve? Lanciano não. Há 1200 anos, se não me falha a memória, aquele pedaço de carne está ali, incorrupto. Uma hóstia que virou um pedaço de carne, um vinho que virou sangue, está lá até hoje, sem conservantes. E que não se explica pela ciência. Então o motivo de crer não é diante daquilo que tudo que a inteligência e a ciência podem provar. Mas a fé, como diz aqui, nesses parágrafos 157, 158, 159, não é contraditória à ciência e à razão, fé e razão. Tanto é que João Paulo II escreveu um documento sobre fé e razão, Fides et Ratio, dizendo justamente que, porque houve uma época na história da igreja que a igreja não aceitava nenhuma outra ciência a não ser a teologia, e ela chamava a teologia como a mãe de todas as ciências. Só que isso foi superado. A igreja começou a reconhecer que Deus nos deu a inteligência ao homem, e essa inteligência ela é trabalhada, ela vai evoluindo. Então, as ciências, quando a sua pesquisa, a sua pesquisa científica, ela vai segundo as leis morais e não se opõe à fé, ela é um contributo para a fé. Hoje a teologia se serve de uma série de outras áreas do saber, de outras disciplinas, que não somente as disciplinas teológicas. A arqueologia, por exemplo, tem contribuído muito com a teologia, a história, a crítica literária, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, a geografia, enfim, hoje a igreja aceita, hoje não há problema nenhum, né? Não há problema nenhum. Então não há problema entre fé e razão, entre fé e inteligência. A liberdade da fé. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade,
Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Daí a colonização do Brasil, ou o saqueamento do Brasil, né? O Brasil foi mais saqueado do que colonizado, mas isso é um problema para a história resolver, né? A questão dos escravos. Os escravos foram obrigados, os índios aqui na América foram obrigados, até sob pena de morte, a aceitar a fé. Lógico, isso tudo tem que ser... nós não podemos condenar esse ato de 500 anos atrás com a mentalidade do século 21. Nós estaríamos sendo injustos com a história. Tem que entender isso tudo também no contexto do século XVI. Mas, de qualquer forma, é um absurdo você forçar. Então, os índios, os negros, foram todos forçados a aceitar. Só que ninguém aceita a fé de maneira obrigada. Por isso, então, nós temos aí essa grande mistura, né? Me some a palavra agora, como é que chama? Sincretismo religioso, sobretudo no Brasil, porque as gerações passadas foram obrigadas a aceitar uma fé que não era a fé deles. Vamos dizer que você sai daqui e você... Mauro, a Magnete Marelli te transfere para um país muçulmano. Você não vai nem poder usar um símbolo cristão. E lá eles vão te obrigar a viver os costumes dele. Você que é um homem de fé, não vai abandonar a sua fé cristã, mesmo que de maneira oculta. Isso aconteceu com os indígenas e com os povos que vieram da África. Eles não abandonaram a sua fé de raiz, mas foram obrigados a aceitar a fé cristã. E nós não podemos repetir o erro do passado hoje. A fé, ela é de um assentimento livre. E isso vale para nós pais. A gente tem que transmitir a fé. É um dever e uma obrigação nossa, e um direito. Transmitir a fé aos nossos filhos. Mas nós não podemos obrigar eles a viver a nossa fé. Eles vão viver a nossa fé porque vão ver em nós que vale a pena essa fé. Essa fé é coerente, essa fé eu quero viver. E aí eles vão aderir. Né? Um dia nós os batizamos, mas quando eles crescerem, eles vão escolher se querem ser crismados ou não. A maioria dos jovens hoje não quer ser crismado, porque talvez não vejam coerência de fé nos seus pais. Um dia foram para o batismo, talvez até para a primeira comunhão, obrigados, mas a maioria não é crismado hoje. Enfim. O catecismo ainda fala da necessidade da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é Hebreus 11, 6. E em Mateus 10, Mateus 24, nem conseguir a vida eterna, se nela não permanecer até o fim. Isso aqui é forte e é profundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos a necessidade da fé para agradar a Deus. E necessidade de perseverar. Aí é o 162. A perseverança na fé. Combate o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé, diz São Paulo a Timóteo. É o 162. Interessante. Eu falava que a fé é um combate, está aqui. Combate o bom combate, com a fé e a boa consciência. Pois alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Nós não podemos naufragar na fé. A fé é necessária. Para não naufragar na fé, temos que perseverar nesta fé que um dia recebemos no batismo. Para perseverar na fé, esta fé precisa ser alimentada. E o 162 diz: devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. É isso que nós vamos fazer diante do Santíssimo hoje. Nós vamos implorar ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Agora, aqui é hora de dizer isso, não na missa, quando o padre eleva a hóstia.
Eu creio, mas aumenta a minha fé. Não é momento de proclamação de fé. É momento de adoração aquele momento na missa. Não é proclamação de fé. É momento de adoração. Agora aqui sim, diante de Jesus Eucarístico, a gente pode proclamar a nossa fé e pedir: Senhor, aumenta. Eu acredito, Senhor, mas aumenta a minha fé, fortalece, pedir, implorar ao Senhor. E ela deve agir pela caridade. A fé sempre age pela caridade. Se não houver a caridade, se não houver amor, a fé não está sendo praticada. E ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. A gente não vai inventando outros artigos do credo. Porque tem gente que tem o seu credo pessoal. Não, o nosso credo, o credo do católico, o credo que ele acredita, é este, que nós vamos rezar durante a adoração. É o credo da nossa fé. É o símbolo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O símbolo da nossa fé. Ou então o credo niceno-constantinopolitano, que é o mais completo, que foi composto nos concílios de Niceia e de Constantinopla, em 325 e 381. Dois concílios que aconteceram no século IV, onde havia muitas heresias, gente dizendo: Jesus não é Deus, Jesus só tem natureza humana, não, Jesus só tem natureza divina, não, Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus, então negava a divindade, não, o Espírito Santo só procede do Pai, não procede do Pai e do Filho. Então, durante os séculos, a igreja foi discutindo isso, combatendo as heresias, e nos concílios a igreja foi formulando a sua fé, até compor o credo completo nesse credo niceno constantinopolitano, porque ele é composto das definições de fé do concílio de Niceia e do concílio de Constantinopla. A fé, começo da vida eterna. Quando a gente lê isto, dá um arrepio. Porque se eu não viver a fé que eu recebi, eu estou colocando em risco a vida eterna. A fé é o começo da vida eterna. Aqui, esse trecho do catecismo vai dizer que pela fé, na caminhada da nossa vida, a gente vai tomando posse das promessas de Deus. Mas são posses ainda limitadas. A posse completa só na vida eterna. Mas então a fé, ela é o começo da vida eterna. Nós já começamos a viver pela fé aqui o que vamos viver em plenitude e que não dá para medir com medidas humanas. O que vai ser essa plenitude no céu? Mas é o começo. Agora, se a gente vai mal no começo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, se a nossa fé não nos leva a viver aqui o começo da vida eterna, a gente coloca em risco a nossa vida eterna. E por fim, a igreja fala do 166 ao 175. Nós cremos, nós falamos agora, até agora, o eu creio, que é uma adesão pessoal. Só que eu creio aonde? Através da fé, é o que vai dizer aqui, a fé da igreja. Então, em igreja, nós cremos. Os bispos reunidos, eles em assembleia, diz aqui, eles professam isso, nós cremos. Quando nós nos reunimos numa ação litúrgica, numa assembleia litúrgica, é aquela assembleia reunida que diz, nós cremos. Mesmo que ainda se mantenha a minha afirmação de fé pessoal, eu creio, mas a fé, ela é também alimentada, conduzida, animada pela igreja que Deus mesmo fundou. A fé que nós recebemos no batismo não só nos levou a acreditar em Deus, mas abriu a porta para fazermos parte do seu povo, do seu corpo, que é manifestado no mundo, visível pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo, nós. E Cristo é a cabeça desse corpo. Então, é com todos esses membros do corpo de Cristo que nós cremos. No 170, não cremos em fórmulas.
Aí podemos já preparar o Santíssimo. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam. Isso é interessante. Então, nós não vamos só decorar o credo, que é uma fórmula de fé. Mas nós temos que acreditar nas realidades que aquela fórmula traz. O que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Por isso, mais uma vez, o catecismo vai nos fazer apontar para Maria. Isso é profundo. Quando aqui diante de Jesus, o restante, olha, 176 até o 184, é um resumo desse capítulo que o catecismo apresenta. E por último, os dois credos, até em paralelo. O símbolo dos apóstolos e o niceno constantinopolitano. Em paralelo, para mostrar que os dois são completos, só que em duas versões que manifestam a nossa fé católica. Mas é interessante exatamente isso. Nós não acreditamos em fórmulas, mas na realidade que elas expressam. Nós não paramos no enunciado, mas nós chegamos até tocar na realidade do enunciado. Então, quando nós dizemos, nós cremos em Jesus Cristo, nós vamos tocar em Jesus Cristo aqui agora. Não é apenas dizer, eu acredito sim em Jesus, mas aqui eu chego no enunciado. No coração daquilo que foi enunciado, no coração daquilo que foi proclamado. Essa é a nossa fé. Se eu compreender isso, eu vou conseguir entender todos os 12 artigos do credo católico que vão ser expostos nas próximas 9 aulas aqui no nosso grupo de oração. Em nossos grupos, todos os grupos de oração da comunidade, inclusive as crianças, estão trabalhando isto. Lá em Santos está sendo trabalhado isso, em Brasília está sendo trabalhado. Os jovens só vão trabalhar isso no segundo semestre, depois da jornada. Agora estão concentrados na jornada mundial. Mas no segundo semestre, eles fazem o mesmo seminário que nós fizemos. Se eu compreender isso que o catecismo diz, aí você é convidado em casa a ler, estudar. 142 a 184 do catecismo. Não tem o catecismo? Nas nossas livrarias tem. Não pode comprar? Fala para a pessoa da livraria, olha, eu estou sem condição de comprar. Ela vai anotar o seu nome e nós vamos providenciar o catecismo para a sua família. Nenhuma família deve terminar este ano sem o catecismo em casa para ser estudado em família. Que bonito é, de repente, você poder ler o catecismo em família. E viver aquilo que fala, por exemplo, o artigo 1656. Que as famílias precisam ser lares de fé viva e irradiante. Que luz nós podemos jogar sobre o mundo se os nossos lares forem lares de fé viva e irradiante. Uma fé viva e irradiante será uma fé trabalhada, uma fé compreendida. Se eu não compreendo a minha fé, eu não consigo acreditar naquilo que ela professa. Eu compreendo, vai dizer Santo Agostinho, tem uma frase dele aqui, eu acredito para compreender mais, mas eu também busco compreender para poder acreditar mais. E é com esta convicção que nós vamos receber Jesus Eucarístico e rezar diante dele. Como disse o catecismo, implorar a Jesus que aumente a nossa fé.